Então, abra o ArchiCAD, clicando no ícone ArchiCAD 26. Vamos clicar aqui em Novo. Aqui eu vou clicar para apressar o carregamento. Quando chegar nessa janela, como é a primeira vez que vocês estão abrindo, aqui em Perfil do Ambiente de Trabalho, selecione Perfil Arquitetura, só por via das dúvidas. Tá? E aí, Novo e aguarde. Isso nos leva, inicialmente, a uma vista bidimensional do ArchiCAD. Vamos abrir uma janela ou uma aba tridimensional. Eu venho aqui onde eu tenho esse navegador e vou clicar 2 vezes em perspectiva cônica genérica. Clica 2 vezes. Se você quiser, você pode centralizar o seu plano de referência aqui, ó, pressionando a rodinha do mouse, tá? Agora verifique a orientação do eixo X. Tá vendo o eixo X aqui, ó? Eu vou mudar esse ponto de vista apenas para facilitar os próximos passos. Não é essencial, mas ajuda a evitar algumas confusões ou mal entendidos durante o tutorial, tá? Eu vou querer, por exemplo, que o eixo X, em vez de estar assim, fique assim. Como é que eu faço para navegar aqui dentro? Para que eu possa girar, mudar o meu ponto de vista, tanto no sentido horizontal quanto vertical, eu vou pressionar a tecla Shift. Sabe o que é a tecla Shift? Aquela que é do canto inferior esquerdo do seu teclado, acima do Control. Não está lá escrito Shift? Pressiona e segura ela. E aí você vai pressionar a rodinha do seu mouse como se fosse um botão do meio, tá? E aí você pode girar, ó. Girar nessa direção ou em relação ao horizonte. Eu vou girar até que o eixo X fique assim, ó. Tá vendo? Aqui o eixo X, como é que está agora? É quase que na diagonal. Do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Tá? Lá no menu Visualização, aqui, ó, vamos selecionar opções de grelha. Opções de grelha e plano de edição. Perdão. E aqui grelha e fundo. Vai aparecer essa janela, correto? Nessa janela eu só vou mudar a modulação. Perceba que aqui em espaçamento está 2 em X e em Y. O que significa isso? 2 metros. Então aqui a gente tem 2 metros, tá? Eu vou tornar isso mais denso, fazendo com que a modulação passe a ser 1 metro. 1 metro numa direção e na outra também. Tá? Mudei esse valor e esse valor daqui, que é o espaçamento. Agora, vou clicar em OK. Perceba que ele adensou o meu grid, né, a minha grelha. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos supor que eu quisesse trabalhar com essa modulação de uma forma mais rígida. Que eu use apenas múltiplos dessa modulação, tá? Então eu vou vir aqui onde eu tenho, tá vendo o menu modelagem?
Logo abaixo aqui, ó, eu tenho essa setinha. Vou clicar nessa setinha daqui, ó, tá? Vocês conseguem ver o cursor? Esse daqui, tá? Vou vincular a grelha. Com isso, você vai ver que ao passar o cursor no meu grid, ele vai indicando lá o nó mais próximo. Tá vendo? O nó mais próximo da grelha em relação ao cursor. Tá, chegamos até aqui. Como é que salva o meu arquivo? Eu venho aqui em arquivo e vou salvar. Primeira vez ele vai abrir para que eu possa dar um nome, tá? No meu caso eu vou salvar na área de trabalho, ele vai salvar com a extensão própria do ArchiCAD, que é a extensão PLN. Guarde isso, daqui para frente você vai usar muitos arquivos com essa extensão. Eu vou dar um nome aqui, aula 001. Vou clicar em salvar. Ok? Agora, vamos ver o seguinte. Nós havíamos falado em duas categorias de modeladores. Esse aqui é um sistema BIM. É um sistema voltado para a modelagem de componentes segundo a sua função na obra. Correto? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, vamos pensar construtivamente. Eu posso até expandir essa barrinha aqui, ó, e vou ver os nomes. Tá? Eu tenho aqui laje, eu tenho pilar, eu tenho viga, eu tenho parede, eu tenho cobertura, eu tenho escada. Então, esses são todos componentes majoritariamente voltados para a função desempenhada na obra edificada. Tá? Nós vamos começar pela laje de piso. Vou clicar aqui em laje. Para cada comando, eu tenho um conjunto de parâmetros ou definições, tá? Daí a ideia de paramétrico. Não é simplesmente um desenho com propriedades apenas geométricas. Eu tenho outras propriedades encapsuladas dentro de cada comando. Então, para eu abrir a janela de parâmetros, ou no linguajar do ArchiCAD de definições, eu tenho dois caminhos. Ou eu clico duas vezes no próprio comando, ou eu clico nesse botãozinho daqui, o resultado é o mesmo. E isso me abre a janela de definições da laje. Tá? E aí eu vou definir algumas coisas aqui nessa laje que eu vou criar agora. Em primeiro lugar, você está vendo aqui que eu tenho a espessura da laje em 20. Eu vou colocar 15. Ok? Em segundo lugar, eu vou mudar o material. Onde eu tenho aqui genérico estrutural, eu vou especificar. Vou clicar naquela setinha que está para a direita. Vai abrir esse menu. E nesse menu, eu vou selecionar a pasta concretos. E nessa pasta concretos, eu vou selecionar concreto armado estrutural. Tá? Concreto armado significa que tem uma armadura de ferro dentro do concreto. Tá? Então, agora clica OK. É só isso que a gente vai mudar nesse momento. Clica OK. Agora eu preciso definir o método de criação dessa laje. Método geométrico. Método de geometria aqui de cima. Ó. Se não estiver nessa opção, selecione a primeira, que é a poligonal. Tá? A poligonal nos vai dar a liberdade de fazer lajes com desenho composto, onde eu tenho retas, curvas, certo? A segunda opção
ele vai me fazer só uma laje retangular. E a terceira laje retangular rodada ou rotacionada. Então vou ficar com essa primeira, tá? Então vamos lá, vamos tentar começar pela origem aqui, tá? Quando eu posiciono o meu cursor sobre um ponto que ele detecta, ele põe lá uma bolinha azul, né? Detectou. Vou clicar e vou caminhar, tá? Caminhar quanto? Para cá, ó. 6 metros. Tá? Percebam que ele mostra sempre esse balãozinho aí, o orientador, onde eu tenho a distância percorrida e o ângulo, tá? Quando chegar aqui nesse 6, percebam também que quando eu iniciei o comando, ele abriu uma palhetinha contextual, que ela só aparece durante a execução do comando. Ele está dizendo lá que eu estou usando um segmento reto. Isso mesmo. Vou chegar até aqui, ó, até o 6, e vou clicar uma vez só. E aí, eu vou mudar para a segunda opção. Arco tangencial ao elemento anterior, tá? E aí ele vai formar um arco, ó. Ok? E quando esse arco tiver nessa posição aqui, ó, de 3 metros, eu vou clicar mais uma vez, tá? Clicar mais uma vez. E aí vou voltar para o segmento reto. Ok? Vou caminhar 2 metros para cá. Clica. Para cá eu vou caminhar 3 metros. E agora eu vou descer aqui a 4 metros. Clica e vai lá na origem, vai aparecer um martelinho. Quando aparecer o martelinho, clica. Aí você tem a laje. Pois bem, muitos de nós, né, chegamos na escola sem muita experiência com obra. Mas assim, utilizando apenas o bom senso. Se eu construir a laje, qual é o próximo passo agora? As paredes. Tá. Principalmente se você é um arquiteto, você ainda está pensando o projeto, então você vai querer modelar as paredes. Mesmo que na obra, depois você vai construir primeiro os pilares, depois as paredes. Tá? Então vamos lá. Vamos selecionar então o comando parede. E vamos abrir a janela de definições ou parâmetros. Clicando 2 vezes, eu tenho essa janela. E aí perceba o seguinte, que em parede, pelo menos do jeito que está aqui, eu não consigo mudar a altura. Ele está dizendo para mim aqui que a altura é 3. Mas não está editável. Por quê? Tá, isso não está editável porque a condição default, o padrão, é que isso aí seja fixo por pavimento. Por quê? Vamos fechar aqui um pouquinho. Vou fechar clicando em cancelar, depois a gente volta nele. E vamos aqui em modelagem, no menu modelagem, selecionar definições de pisos. Tá? Aí aparece essa janelinha, onde eu tenho lá os pisos. Cada piso tem 3 metros. Se está vinculado aos pisos, eu não posso mudar lá naquele lugar a altura dos pisos. Por que isso é importante? Talvez não faça muito sentido para você colocar essa restrição quando eu estou fazendo um edifício de um pavimento só. Mas se eu estiver projetando um edifício em altura, com 50 pavimentos, tá? Todos os pavimentos são supostamente iguais, exceto alguns. Térreo, sobreloja, cobertura. Então, eu tenho aí pelo menos 48 que vão ser iguais.
Mas se eu fizer eles todos vinculados, o que acontece? Do jeito que está lá antes, né? Vinculado à altura do piso. A parede vai ter sempre essa altura que está aqui. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 50 pavimentos e queira alterar a altura de um único pavimento. Se eu não tivesse essa vinculação, eu teria que fazer uma série de modificações manualmente. Ao passo que, se tiver vinculado, eu venho aqui e altero o tamanho. E a altura da parede sobe junto, a altura da viga sobe junto, a altura do pilar sobe junto. Tá? Isso no edifício de muitos pavimentos é muito importante. Vamos fazer um teste aqui mudando alguns valores. Eu vou colocar aqui, ó, 3,20. Aí, o que acontece? Isso aqui são as alturas dos pisos, certo? E aqui é o cumulativo. Vamos supor que eu mude também o do segundo pavimento. Vou botar aqui 3,20. Opa, 32 não. 3,20. 3,2. Tá? Ele vai mostrando o acumulativo lá, ó. Certo? Aí, esse segundo pavimento aqui também eu vou colocar 3,20. E vai formando lá a altura acumulativa. Tá? Vou clicar OK. Agora vou voltar lá em parede. Vou clicar 2 vezes no comando parede. Vai abrir essa janela e lá eu tenho 3,20. Vou manter vinculado sempre que possível. Em que circunstâncias seria desejável que eu desvinculasse? Vamos supor, eu tenho um projeto onde eu tenho uma sala como essa, mas eu vou ter paredes baixas, divisórias baixas, como se fosse num escritório, num grande escritório, onde eu vou ter paredes baixas, tá? Desvinculadas da altura do pavimento. Aí o que eu faço? Eu venho aqui onde eu tenho vínculo ao topo, onde está aqui, ó, primeiro pavimento, que é o pavimento acima, eu vou botar não vinculado. E aí eu posso editar o valor aqui. Tá? Mas tem que estar sempre atento ao fato de que essa parede desvinculada, depois se eu quiser alterar o pavimento todo, eu vou ter que fazer uma série de coisas manualmente. Ok? Eu vou deixar aqui vinculado ao primeiro pavimento. Ok? Tá? E também a espessura. A espessura eu vou botar 15 centímetros, como a laje. Do mesmo jeito que a laje. E aqui em material, eu vou colocar vedações, que as paredes não vão ser estruturais. E vou colocar tijolo vermelho. Chegou até aqui? Não? Olha só, o que foi que eu fiz? Mudei a espessura para 15. Ok? E fui lá de novo e fui fazer a minha parede. Cada um desses pontos, não é? Chegou lá no 6, clico. Vou mudar aqui para tangencial. Agora vou voltar para o retilíneo. Ponto a ponto até o final, até aparecer o martelinho. Tá, em algumas situações eu vou precisar fazer assim, ponto a ponto. Agora eu vou mostrar para vocês como é mais fácil fazer. Vou desfazer. Tá? Vou desfazer. E agora, vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui onde eu tenho localização da linha de referência? Quando eu desenho ou modelo algo que tem espessura, eu tenho uma linha de referência. Estou desenhando uma parede, essa linha pode estar de um lado, do outro ou no meio. Certo? Aqui estava com face externa, que eu desenhei ponto a ponto no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, eu ia mudar para o outro lado, a espessura. Eu desenho uma linha, enquanto eu estou desenhando, aquela linha aparece e a espessura aparece ou de um lado ou do outro. Tá? Aqui eu vou colocar o contrário, face interna, porque eu vou usar um outro método, que é o seguinte. Vou colocar o meu cursor aqui no meio da minha face, em qualquer lugar. Vou pressionar e segurar
a barra espaço, segura e clica. Não imagine que você possa usar isso sempre. Em alguns momentos você vai precisar fazer coisas manualmente. Agora vamos colocar uma porta. Seleciona a porta. Comando porta lá embaixo. Só que antes de abrir a janela de definições de porta, clica nessa setinha que aparece na frente aqui, ó. Vai aparecer uma série de chamados favoritos. Clica 2 vezes na primeira opção lá em cima. 2 vezes. Faz com que a porta determine quais são os parâmetros. Tá? Sem precisar você ir lá na janela editar. Ok? Mas você pode editar se você quiser. Pode editar por aqui por cima. Aqui você tem alguns parâmetros de acesso rápido. Ou você pode abrir aquela janela clicando 2 vezes. Tá? Nós não vamos mexer nas dimensões da porta. Perceba que é uma porta de 80 centímetros de folha, né? Dá para passar uma cadeira de rodas. E 2,10, que é uma altura padrão no Brasil. Ok? Aqui eu vou mudar o ponto de inserção. O ponto de inserção é aquele ponto que eu clico e dali determina para que lado vai ficar a largura da porta. Para cá, a partir do meio ou do lado de cá. Tá? Então eu vou colocar aqui como lado no ponto de inserção, lado 2, esse aqui, tá? Visualmente é o lado da direita, indicando que eu insiro a porta pelo canto inferior ou superior direito, nesse caso. É relativo, depende de como é que você está vendo, mas nesse caso, né? Se você quiser o contrário, você testa e vê qual dos dois é melhor para a situação específica de você. Mas nesse caso, o lado 2. Ok? Outra coisa. Como a gente está vendo aqui tridimensionalmente, o ArchiCAD precisa saber com precisão em que pavimento vai ficar essa porta. Eu preciso dizer para ele que eu quero essa porta no pavimento térreo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, onde eu tenho aqui ponto de inserção, ele está dizendo aqui piso 2, tá vendo? Eu vou clicar nessa setinha, tá? E vou pedir aqui voltar a vincular ponto de inserção do piso. Vai aparecer dizendo que está no segundo pavimento, não é mesmo? Eu quero no térreo. É porque ele não tem certeza, ele está supondo que possa ser no segundo, porque você está numa posição mais alta na visualização 3D. Tá? Vamos colocar no pavimento térreo, clica OK, OK de novo. Tá? Aí a porta já começa a aparecer lá, né? Mas antes de você clicar para a porta ser inserida, nós vamos configurar algumas coisas. Tá? Primeira delas, eu vou desvincular da grelha. Perceba que ele está pulando de 1 em 1 metro. Não é isso que eu quero. Então eu vou desligar aqui, ó, vincular a grelha. Tá? E aí fica mais livre, mas também ele não me diz qual a distância que eu vou ficar do canto da parede. Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó, pessoal? Guias vinculadas e pontos. Tá? Clica nela. Vai aparecer esse menu. Eu vou lá embaixo no último, que é definir valores de ponto de vínculo. Ok? Vão aparecer aí esses valores. Se eu optasse por divisões, seriam 3 divisões daquela parede. Se eu optasse por porcentagem, seria, por exemplo, 20%. Mas eu vou optar por uma distância específica. E aqui em distância, veja se você tem 0,30, 30 centímetros. Se não tiver, coloque lá. Tá? Clica OK. E aí, aqui ainda, voltando lá, ó, eu vou me certificar de que eu tenho selecionado distância. Eu não quero percentual. Eu não quero divisões. Eu não quero o meio da parede.
eu quero 30 centímetros de algum lugar, tá? Que lugar é esse? Se eu colocar a porta aqui de novo, ele colocou lá uma série de risquinhos indicando de 30 em 30 centímetros. Eu vou posicionar a minha porta aqui, ó, nesse daqui. Por quê? Porque eu tenho a parede adjacente com 15 centímetros e eu aí vou ficar com mais 15 de afastamento do canto da parede, para eu poder abrir a porta sem a maçaneta bater na parede. E eu também tenho espaço para colocar o alisar da porta. Então vou clicar. Ela fica esperando que eu defina em que posição ela vai abrir. Percebam que aparecem umas setinhas, 4 setinhas curvas, tá? Aqui estaria abrindo para fora também. Mas eu quero para dentro e contra a parede adjacente. Então, eu vou clicar aqui, tá? E aí eu tenho a minha porta. Agora vamos colocar uma janela. Vamos selecionar a ferramenta janela. Logo abaixo de porta. Nesse caso eu vou clicar 2 vezes. Vai abrir aquela janela de definições, os parâmetros. E lá eu vou alterar alguns valores, tá? Onde eu tenho largura, aqui eu tenho uma janela de correr de 4 folhas, que está selecionado. Se não for esse o seu caso, selecione essa opção, tá? Essa daqui, ó. E aí, onde eu tenho largura, eu vou colocar 4 metros. Onde eu tenho, aqui chama de altura, lembre-se que a altura é a distância entre o peitoril e a verga da janela, tá? Então aqui eu vou colocar 1,20. A altura é a altura do vão de abertura, a dimensão vertical do vão de abertura. E onde eu tenho o peitoril aqui, ó, eu vou colocar 0,90. Tá? Se você somar 90 mais 1,20 dá quanto? 2,10, que é a altura da porta. Eu vou alinhar a janela pelo topo da porta. Aqui, ó, eu vou colocar o ponto de inserção do outro lado, tá? O ponto de inserção lado 1 é o oposto da porta, que eu vou alinhar ela pelo outro canto da parede, o lado 1, tá? Esse aqui, ó, é difícil de enxergar aqui na janela, mas tá aqui, ó, lado 1, tá? Clica OK. Aí eu vou colocar o meu cursor aqui, ó. E cadê a minha janela? Não aparece? Então volta lá de novo. E vamos fazer aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez com o outro objeto, que era a porta. Eu venho aqui, ó, onde eu tenho ponto de inserção, vincular ponto, voltar a vincular ponto de inserção do piso e vou dizer que é no térreo. Ok? Térreo. Ok. E aí eu tenho lá a janela. Vou esperar formar lá o ponto de inserção. Aqui vou colocar nos 30 centímetros também. Tá? Vou clicar e aí ele vai ficar esperando que eu defina a posição de abertura. Neste caso, o que afeta aqui é apenas a posição das folhas. Geralmente as folhas móveis correm no trilho interior e não exterior, tá? Então eu vou clicar mais ou menos aqui no meio, e aí eu tenho aquela janela. Eu vou me afastar um pouco mais e vou criar um terreno plano sob essa edificação, tá? E para isso eu vou usar
o comando malha, ou a ferramenta malha, que eu encontro aqui, ó, tá? Vou abrir a janela de definições de malha. Nesse caso, o nosso terreno vai ser plano. E vou mudar uma única coisinha aqui. Tá? Onde eu tenho a superfície da face superior aqui, ó, verde floresta, eu vou mudar. Vou colocar isso para cá um pouco para a gente ver melhor o menu. Vou mudar para abrir esse menu aqui. Eu vou mudar de revestimentos para naturais. Vou selecionar grama verde. Então, nesse terreno eu vou ter no topo grama verde, nas laterais essa outra coloração aqui que vai lembrar a terra. Eu poderia também escolher outra coisa aqui se eu quisesse, por exemplo, em naturais, terra marrom, tá? Se eu quiser, não é essencial. Naturais, clicar OK. E aí, eu vou observar aqui o método de geometria. Método de geometria eu vou criar um retângulo, certo? Uma coisa que eu esqueci aqui, vou abrir de novo a janelinha, é definir essa altura. A altura daqui já está definido, 1 metro. Se não for 1 metro, coloque, tá? 1 metro, que vai ser a espessura desse terreno que você está criando aí. E aqui para a cota 0, como eu tenho uma laje de piso de 15 centímetros e essa espessura está para baixo do plano de referência e eu quero o terreno abaixo e não enterrando a laje de piso, eu vou colocar menos 0,15, ok? Menos 0,15. Clicou OK. E aí, vou criar um terreno razoável. Posso me afastar um pouco para que ele fique grande o suficiente. Eu tenho o terreno. O que eu poderia fazer para objetivamente tornar esse meu modelo mais realista? O que assim você olha e vê que, poxa, está faltando isso? Sombreamento lançado pelo sol, tá? Como é que eu faço para colocar as sombras do sol? Eu vou vir aqui em visualização. No menu visualização eu vou selecionar opções de visualização 3D. Observe o seguinte, que aqui eu tenho uma série de opções, mas o que define mais precisamente a forma como a gente está vendo agora é o fato de estar selecionado isso daqui. Modelo sombreado significa o quê? São só as sombras próprias. Não é o que ela chamou a atenção, que são as sombras lançadas pelo sol. Para que eu tenha isso, eu vou vir aqui, ó, e colocar modelo sombreado, sombra do sol. Tá? E aí, eu vou dar um giro, usando o Shift, e o botãozinho, né? E aí eu tenho um grau mais elevado de realismo.